Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra A Menina que Fez a América, certo? Nesta aula nós veremos 3 capítulos. São eles 7, 8 e 9, certo? Bom, então vamos começar a estudar o capítulo 7, certo? As mãos que liam. Neste capítulo, Fortunatella nos informa que fica doente. E ela vai descrever como isso aconteceu, certo? Como ela se sentiu e o que ela descobriu após o que ela descobriu sobre a doença, certo? Como ela se chama no Brasil. Então vamos descobrir qual é essa doença lendo o capítulo, certo? Na página 28. As mãos que liam. Num certo dia, amanheci afogueada e com o corpo quente. Como o único médico da Saracena estava longe da aldeia, naquela manhã minha avó, aflita, mandou chamar o padre que vinha uma vez por semana celebrar o santo sacrifício da missa e que morava no convento lá perto do cemitério e do chafariz dos burros. Bom, aí você deve se perguntar, professora, mas por que eles chamaram um padre e não um médico? Na época em que se passa a história, era comum que os padres também exercessem a função de médicos, então eles cuidavam das pessoas também, certo? Então, da mesma forma como o médico não estava disponível, não estava ali presente, próximo, a dona Catarina, que é a avó da Fortunatella, manda chamar o padre para que ele possa diagnosticá-la. E, de fato, ele vai diagnosticá-la. Ele diz o seguinte: esta é uma doença que dá em crianças e que exige muitos cuidados, senhora Catarina. Ele diz o quê? Que ela tem manchas vermelhas, certo? No rosto e no corpo. Então ele consegue diagnosticar a doença que ela tem. E recomenda muito repouso, nada de vento, nada de sol e muito leite de cabra. Agora eu sabia que estava realmente doente, pois na minha aldeia só tomava leite de cabra, aquelas cabrinhas com os pescoços cheios de pequenos sinos, arrastadas pelo cabreiro todos os dias pela encosta das ladeiras. Quem estava precisando recobrar as forças e a saúde. Então, olhem que interessante ela falar que ela já tinha sido diagnosticada, ela já sabia que estava doente, mas ela descobriu que estava realmente doente, ou seja, que a situação dela era complicada, difícil. Por quê? Porque o padre recomendou que ela tomasse leite de cabra. Então aqui nós conseguimos entender também sobre as dificuldades, certo? E sobre a questão econômica do local onde a Fortunatella mora, no caso Saracena. Nós já observamos que os moradores eles passam por dificuldades, certo? E eles são pessoas humildes. Então aqui nós conseguimos reafirmar esta ideia, porque se só toma leite de cabra quem está doente ou quem está muito fraco, significa que é um luxo, certo? Para eles, o leite de cabra é um luxo. Então, por isso, eles só compram, só consomem em caso extremamente necessário. E no caso da Fortunatella, foi um caso desse, certo? Um caso de emergência necessário para que ela pudesse ficar boa. Depois de algumas semanas de descanso forçado, finalmente sarei. As manchas vermelhas desapareceram. O que não desapareceu foi a coceira na minha língua. Eu estava doidinha para contar a minhas amigas a grande novidade, o nome da doença. Vovô Vincenzo me havia dito que as crianças brasileiras também pegavam morbillo, mas que na terra delas a doença pintadinha se chamava sarampo. Aprendi uma nova palavra do Brasil, muito engraçada. Sarampo, sarampo, sarampo. Não parece uma música? Gritava e pulava eu, ritmando a minha fala e batendo palmas e pés como fazia minha avó quando dançava tarantela nas festas da aldeia. Minhas amigas, porém, não se entusiasmaram. Dessa vez, elas é que tinham uma novidade grande para me contar.
Enquanto você estava doente, apareceu na aldeia uma moça que sabe ler as palavras com as pontas dos dedos. Então, aqui, a partir disso, Fortunatella vai ficar muito curiosa para saber quem é essa pessoa, quem é essa moça e como ela consegue ler através das pontas dos dedos. Porque para ela, lembrando, a leitura ocorre o que? Através da visão. Você lê, você decifra as letras e você lê. Então, para ela, isso é novo. Então, ela vai pensar, imaginar várias coisas que possam justificar isso, como ela seja uma pessoa que tem poderes sobrenaturais, uma pessoa que é milagrosa, certo? Que faz milagres. Mas ela vai descobrir, através do avô Leone, que não se trata de milagre e nem de algo sobrenatural, ou que ela seja uma fada ou um anjo. Que na verdade ela é uma pessoa cega e aquilo que ela está fazendo é o que? A leitura é uma leitura adaptada para as pessoas que são cegas. No livro não é citado o nome dessa língua, mas ela se chama Braille, certo? Então, na verdade, a moça ela é cega e ela está lendo em Braille. E o que é o Braille? A leitura em Braille consiste é um papel e na superfície são feitos relevos, certo? Então, o conjunto desses relevos, que são pontinhos, formam palavras, certo? Então, cada conjunto, cada ponto formado no papel é representado por uma letra e o conjunto dessas letras, que são esses pontos, formam uma palavra, certo? Então, aqui ela traz algo super interessante, que é a língua, uma língua que é possível para os cegos conseguirem ler, que é o Braille. Bom, e vamos então partir para o capítulo 8, As Três Bengaladas. E este capítulo é muito interessante porque nele Fortunatella irá nos falar um pouco sobre a economia de Saracena, certo? Como as pessoas elas lidam com a questão da precariedade de alimentos e o que elas fazem para combater isso e como elas se ajudam nesses momentos de necessidade, certo? Então vamos lá começar a leitura do capítulo na página 32. Na minha aldeia, os que tinham um pouco mais de dinheiro eram pequenos proprietários de terras lá nos campos de Zocalha. Era lá que se viam as generosas oliveiras, que davam as azeitonas responsáveis pelo azeite que corria sobre as mesas. Era lá que se viam os vinhedos de onde se apanhavam os cachos das uvas, que iriam fazer o vinho para aquecer o corpo das pessoas nos tempos de frio. E era lá que estavam os trigais, que forneciam as espigas que o moinho iria converter em farinha para o pão de cada dia, as nogueiras, as amendoeiras, as aveleiras e todas aquelas árvores que davam frutos duros, oleosos, que se podiam reservar para os meses de inverno, essas ficavam mais longe, na encosta dos morros, perdão. Então aqui observem como ela fala um pouco sobre economia, como funciona, certo? No caso, tem os proprietários de terra e eles fornecem funções, certo? Trabalho para os moradores de Saracena que são humildes e não possuem terras, certo? E observem também como ela dá função para as árvores frutíferas. Então, você deve estar se perguntando, como assim função, professora? Cada árvore que ela cita, ela diz em seguida qual é a função, a importância dela. Isso parece bobo, certo? Mas se nós pensarmos, é interessante porque ela valoriza, ela dá uma emoção para aquilo,
certo? Para a questão da colheita e da necessidade de cada uma dessas frutas, certo? E como elas são necessárias para a população de Saracena, certo? Lembrando também que eles, através da colheita, eles também fazem a estocagem, certo? Por quê? Porque o momento em que Fortunatella vive sua infância é um momento remoto, certo? Então, não existia importação, exportação, industrialização, e era tudo muito mais difícil, mais complicado, certo? Diferente de hoje que nós temos várias facilidades, certo? E bem diferente do que era na época de Fortunatella. E esta análise que estou fazendo é pensando na realidade no século XIX, certo? No século XVIII, na verdade. Mas também lembrando que essa história é ficcional, certo? Mas nós podemos trazer para a realidade com relação ao século XVIII, porque ela traz também contexto histórico. Então vamos continuar a leitura. Os que não tinham terras na Saracena eram trabalhadores do campo, mulheres e homens, camponeses que ajudavam os proprietários a semear, a colher e a separar os frutos semeados e colhidos. Gente que saía de madrugada de suas humildes casas de pedra e que só voltava ao anoitecer, com a pele curtida de sol e as mãos cheias de cabos. Havia, porém, outra espécie de gente, muito mais pobre do que os trabalhadores do campo. Essa dependia das sobras, dos outros, e era muito comum no tempo das colheitas, velhos, mulheres e crianças irem atrás dos camponeses, apanhando as azeitonas que caíam no chão. Os donos das terras lhes davam permissão de recolhê-las, e eles as vendiam a preços mais baixos do que os frutos colhidos das árvores, conseguindo assim um dinheirinho para seu sustento. Então aqui percebam como é feita a coleta e são selecionadas as frutas. Aquelas que caem ao chão e elas são amassadas, batidas, elas perdem o valor. Sabemos que todas são valorosas, certo? Mas na ideia de comércio, de vender um produto bom, inteiro, enfim. Aqui, esses alimentos, as frutas que elas caíam no chão e acabavam amassadas, elas eram desvalorizadas e por isso deixadas ali. Então, a partir dessas frutas desvalorizadas é que essas pessoas mais humildes, que não tinham trabalho e nem fonte de renda, tiravam daí a sua pequena renda, sua pequena forma de sobreviver. No tempo do inverno, porém, não havia azeitonas caídas nem espigas de trigo pelo chão. Não havia nada, só a secura dos campos que iam reflorescer na primavera. Então a pobreza dos pobres aumentava e era preciso socorrê-los. Então aqui ela também vai falar dessa problemática, certo? De que no momento do inverno em que não havia mesmo nada o que colher, as plantas frutíferas elas secavam, e somente na outra estação, ou seja, somente na primavera, é que voltaria a florescer e dar frutos. Então eles teriam que esperar um longo tempo até a primavera. E aqui ela vai começar a narrar algo que sempre acontecia. Como essas pessoas passavam necessidade por não ter alimento, não ter o que beber, não ter agasalho, um monge, certo? Durante o inverno, ele arrecadava alimentos, agasalhos e mantimentos para essas pessoas mais humildes, para que elas pudessem passar o inverno de uma forma menos severa. E o que acontece é que a avó de Fortunatella não separou, esqueceu de separar esses mantimentos. E quando o monge deu as 3 bengaladas na porta da casa dela, a dona Catarina pediu para Fortunatella mentir e dizer que ela não estava em casa. Então o que aconteceu foi que Fortunatella ela não consegue mentir,
certo? E quando ela abre a porta, ela fica tão nervosa que ela somente grita: minha avó não está em casa. Ou seja, ela já denuncia a mentira de que a avó dela sim estava em casa, mas pediu para que ela fosse dizer que não estava. Isso é muito comum as crianças fazerem, certo? Porque elas não conseguem mentir. Então elas acabam se denunciando. Ainda mais a Fortunatella, que não queria mentir, certo? Ficou se sentindo mal. Então, a partir disso, o monge não falou nada, apenas deu meia volta. E nunca mais, ela diz que nunca mais, desde então, nas sextas-feiras, o monge passou mais na casa de Fortunatella para receber os mantimentos. Bom, e no 9º capítulo, As Almas do Amém, nós iremos ver uma pequena aventura que Fortunatella passa sobre o sótão sombrio da casa da avó dela, que a lhe deixa muito curiosa. Ela sempre vê a avó saindo e entrando do sótão com várias caixas. E esse sótão é sempre muito bem guardado e encadeado, certo? Então, ela fica curiosa querendo saber o que há ali. Toda vez que ela pergunta da avó, a avó diz que é um segredo. Certo? Que na verdade não é algo tão extraordinário como ela pensa, certo? E então ela resolve um dia, quando se encontra sozinha, ir até o sótão. E antes disso, ela elabora várias teorias, certo? Sobre o que há no sótão de tão extraordinário, de tão secreto que não pode ser descoberto. Então, o avô dela tem um costume, pelo que ela narra, certo? De rezar o terço e ao final gesticular e falar amém. Então, ela diz que ali, na verdade, está as almas do amém, certo? E, na verdade, ela descobre que o que existe no sótão são os mantimentos que são guardados para o inverno. E acontece algo que quase lhe leva à punição, porque Rina, que é a prima dela mais velha, induz ela para que ela passe para eles os frutos que estão reservados para o inverno, ou seja, é a alimentação deles durante o inverno, quando não terá mais de onde retirar, certo? Os frutos. E a avó dela chega neste momento e vê que ela está lá e que Rina está lhe influenciando para que ela pegue os frutos. E assim ela descobre que as almas do Amém não existem, certo? E que quando ele fala Amém e gesticula, é que na verdade ele está pedindo por aquelas pessoas que já partiram. E que no sótão só existe frutos e alimentos para o inverno, certo? Bom, então a partir do que nós estudamos, dos capítulos, certo? Dos 3 capítulos estudados, 7, 8 e 9, proponho a vocês a seguinte atividade. Em sua opinião, a mentira foi a melhor solução para a Dona Catarina? Por quê? Então, isso trata do capítulo 8, certo? Sobre as 3 bengaladas. Então, vocês releiam este capítulo para conseguir responder a questão. É isto e até a próxima aula.